Para essa questão, eu vou redesenhar. Observe os passos aqui do meu desenho. Eu tenho uma circunferência, onde ele afirma que o raio do círculo menor vale 2 centímetros. E nós observamos que esses dois círculos que aparecem acabam sendo tangentes, e eles são tangentes também a uma estrutura maior, que é o nosso retângulo. Colocando os dados do nosso problema, nós temos que o raio que aparece no círculo menor vale 2 centímetros, e o raio do círculo maior vale 4 centímetros. Então, o raio do círculo menor, 2 centímetros, o raio do círculo menor, 2 centímetros. E nós sabemos que o raio no ponto de tangência forma um ângulo de 90 graus. Então, aqui nós temos o nosso ângulo de 90 graus. Mas nós sabemos também que o raio do círculo maior, ele afirma que vale 4 centímetros. E o meu raio no ponto de tangência forma um ângulo de 90 graus. A distância entre os centros dessas duas circunferências tangentes simbolizam a soma dos raios, onde nós temos 2 centímetros mais 4 centímetros, e nós encontramos 6 centímetros. Então, aqui nós temos 6 centímetros. Ele ainda afirma que o lado AB do seu retângulo vale 9 centímetros. Então, essa base que aparece aqui, nós temos 9 centímetros. O que eu preciso para calcular o comprimento que vai de A até D é a soma dos pedaços que eu vou destacar aqui. Inicialmente, nós temos essa medida, que é o raio do círculo menor, que nós encontramos 2 centímetros. E eu ainda posso destacar esse outro pedaço que aparece aqui embaixo, onde nós temos o raio do nosso círculo maior, que é o valor de 4 centímetros. Para determinar o que falta, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Observe o meu triângulo. Para esse triângulo, que é um triângulo retângulo, nós temos essa parte sendo a medida do raio do círculo menor, que o enunciado afirma ser 2 centímetros. Esse pedaço que eu tenho também simboliza 2 centímetros, mas nós sabemos que aqui o raio representa 4 centímetros. Como eu tenho 4 centímetros na medida do raio, aqui na parte de baixo nós podemos determinar também 4 centímetros. Mas a base inteira é simbolizada por 9 centímetros. Subtraindo os 4 que nós já conhecemos, ainda sobram 5 centímetros. Observe que esses 5 centímetros tem um pedaço 2 e a segunda parte que aparece, nós ficamos com 3 centímetros, porque a soma 2 mais 3 vale 5. O triângulo retângulo obedece ao nosso teorema de Pitágoras e eu posso encontrar com isso o restante que falta. Ou seja, essa parte que aparece, eu vou chamar aqui de x. Aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos que a hipotenusa ao quadrado será a soma dos quadrados dos catetos, o nosso 3 ao quadrado mais o x ao quadrado, ou seja, x ao quadrado será dado por 36 menos 9. O nosso x ao quadrado será dado por 27. Retirando a raiz quadrada, como nós sabemos que o x é positivo, o nosso valor de x será dado por 3 raiz quadrada de 3 centímetros. O lado que ele pede é o lado AD do nosso retângulo. O nosso lado AD, na primeira parte da nossa questão, será a soma dos pedaços que eu destaquei inicialmente. Nós temos 2 centímetros, que nós encontramos o raio do círculo menor, mais 4 centímetros, que simboliza o raio desse círculo maior, mais o valor de x, que nós encontramos, que vale 3 raiz quadrada de 3 centímetros. Nós chegamos, então, que o segmento AD será dado por 6
mais 3 raiz quadrada de 3 centímetros. Posso ainda colocar o 3 em evidência, onde nós chegamos em 3, que multiplica 2 mais a raiz quadrada de 3 centímetros. Esse é o nosso segmento AD. Na alternativa B, ele pede a área da região sombreada. Para calcular a área dessa região, o que nós precisamos é calcular a área do pentágono que eu vou destacar, e dessa área eu vou subtrair alguns setores circulares. Observe. Observamos essa figura auxiliar, onde eu eliminei a parte externa que aparece aí. O que eu preciso determinar é a área desse pentágono, que eu vou representar por M, N, o nosso Pzinho, o nosso Qzinho e o nosso R. Dessa área desse pentágono, eu devo subtrair os setores circulares. Só que para determinarmos a área do setor circular, eu preciso determinar a medida do meu ângulo central. Então, inicialmente, o que eu vou determinar é exatamente a medida do ângulo central. O que nós sabemos sobre isso? Nós podemos determinar o valor da área que ele procura na alternativa B, como sendo a área do pentágono que nós temos e os setores circulares. Mas o setor circular depende da medida desse ângulo alfa. E nesse triângulo retângulo, nós temos o cateto oposto ao triângulo retângulo, 3 raiz quadrada de 3 centímetros. Para esse triângulo, nós temos que o seno do ângulo alfa ele pode ser obtido como sendo a razão entre o cateto oposto, que é o 3 raiz quadrada de 3 centímetros, sobre a nossa hipotenusa, que vale 6 centímetros. Ou seja, o nosso seno desse ângulo alfa, nós chegamos em raiz quadrada de 3 sobre 2. Mas o ângulo que faz com que o seno de alfa seja raiz de 3 sobre 2, sabendo que o alfa é um ângulo agudo, porque ele está no triângulo retângulo, é alfa igual a 60 graus. Se o meu ângulo alfa vale 60 graus, esse ângulo destacado acaba tendo um valor de 30 graus. E nós temos, então, como determinar a área solicitada. O meu setor circular do círculo de raio 2 tem um ângulo central de 90 graus mais 30, onde nós chegamos em 120 graus, e nós temos que o círculo de raio 4 centímetros, que é o maior, o ângulo central representa o 90 mais 60 graus, que é 150. Então, a área para a alternativa B, ela pode ser dada como sendo a área desse trapézio que eu tenho, onde essa base vale 2 centímetros. Com a base maior, nós encontramos o valor anteriormente no item A, onde nós temos 5 centímetros. Nós ainda temos o ângulo de 90 graus. Ele é um trapézio retângulo, formado pelo M, pelo N. Aqui nós temos o ponto R, e esse eu vou chamar de ponto N', que lá na figura é simbolizada por N'. Essa distância entre o N e o N' é dada por 3 raiz quadrada de 3 centímetros. Mas eu ainda tenho um retângulo. Eu tenho aqui uma área que vai ser dada pelo nosso retângulo, onde a base do meu retângulo é simbolizado pelo valor que vai de Q até o nosso Pzinho, onde nós temos o valor de 5. Essa altura que aparece aqui é a altura do raio, que vale 4 centímetros. E nós temos que determinar qual seria a soma dessas áreas. Dessas áreas, eu preciso subtrair os setores circulares. A primeira parte, nós temos um setor onde o meu raio vale 2 centímetros e o meu ângulo é um ângulo central,
que é um ângulo de 120 graus. Eu ainda tenho um setor que veio de um círculo maior, onde aparece um raio de 4 centímetros e um ângulo central que nós chegamos em 150 graus. Para determinarmos a área desses dois setores, eu posso fazer de forma proporcional ao ângulo central. 120 graus representa 1/3 da circunferência, logo nós teremos 1/3 da nossa área inteira. Então, 1/3 do nosso π vezes a medida do raio ao quadrado, sendo que o raio é dado por 2 centímetros, mais a segunda parte, 150 graus, representa quanto de 360? Então, eu tenho 150 graus em relação ao 360 graus da área do meu círculo, que é o π vezes o raio ao quadrado. Só que o nosso raio é 4 centímetros. Nós conseguimos, com isso, determinar qual seria a área dos setores. E essa área eu devo subtrair da área dos polígonos em azul. Então, vou calcular cada uma das áreas dos polígonos e terminar a área do nosso setor circular. A área do nosso trapézio. O trapézio, para determinarmos a sua área, posso calcular como sendo a soma das bases multiplicado pela altura sobre 2. Então, a área que ele está procurando vai ser dado pela área do trapézio, a base menor, que tem medida 2 centímetros, somada com a base maior, que tem medida 5 centímetros, vezes a altura, que é o 3 raiz quadrada de 3, sobre 2. Essa área eu preciso acrescentar o meu retângulo, e a área do retângulo eu posso calcular como produto dos lados, das medidas desses lados, onde nós temos o 5 vezes o 4. Mas eu preciso subtrair os setores circulares. Então, calculando o nosso setor circular, nós podemos estabelecer menos a primeira parte do setor, que é essa que eu estou destacando. Nós temos 2 ao quadrado, que é 4. Então, nós temos menos o 4π sobre 3, menos a segunda parte. Para essa segunda parte do setor, posso simplificar esse com esse. Posso ainda simplificar por 3, onde nós obtemos o valor 5, e aqui por 3 nós obtemos 12. Então, a nossa área pode ser escrita como sendo o valor 5 vezes o valor de π. 4 ao quadrado nós temos 16 dividido por 12. Eu ainda posso simplificar a minha relação. Esse 16 com 12, nós podemos obter 3 e aqui nós obtemos 4. Logo, a área procurada vai ser a soma 2 mais 5, nós encontramos 7, vezes 3, 21 raiz quadrada de 3 sobre 2, mais 5 vezes 4, nós obtemos 20, menos o nosso 4π sobre 3, menos o 20π sobre 3, nós chegamos em 24π sobre 3, ou seja, a área procurada vai ser dada por 21 raiz quadrada de 3 sobre 2, mais o nosso 20, menos o nosso 8 vezes π. Nós podemos, então, estabelecer que a área da região sombreada vai ser dada por esse valor em centímetros quadrados.